Ouça agora uma mensagem na voz do pastor Jorge Lima. Aleluia. Abra suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 13. Livro de Êxodo, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 17 ao verso 21. Do 17 ao 21. Mensagem dessa noite: guiados pelo Espírito Santo. Nós vamos aprender alguns caminhos pelo qual o Espírito Santo quer nos levar. Você vai aprender se você tem sido levado e guiado pelo Espírito Santo. Você vai aprender como ser mais sensível à direção que o Espírito Santo vai lhe dar. E você vai aprender muitas coisas fantásticas. A importância da mensagem dessa noite é fortalecer a tua vida espiritual. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho de que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Queridos, eu meditava alguns dias atrás nesse texto, e a mente de pregador, devido à unção que o Senhor nos traz, às vezes você lê um pequeno verso, e aquilo abre-se para você de uma forma extraordinária. Quando eu estava meditando nesse texto e chegou nessa parte onde diz que e o Espírito Santo ia diante deles, tem uma versão que diz os guiava, porque quem vai à frente e alguém vai seguindo, está sendo guiado. O Espírito Santo os guiava de dia e de noite. E o que eu quero já chamar sua atenção desde o início é que essa é a vontade do Espírito de Deus para todos nós nos dias de hoje. Sempre foi a vontade de Deus para nós, é que Ele nos guie em todo o caminho. Ele nos guie em todo o nosso caminhar. Só que para que o Espírito Santo nos guie em todo o nosso caminhar, nós precisamos nos deixar ser guiados. E à medida que eu estiver ministrando, você vai lembrar, vai perceber, vai identificar que muitos erros, fracassos, dores que você teve na sua vida cristã, foram momentos que você não deixou o Espírito Santo te guiar. Porque às vezes é assim, às vezes nós deixamos Ele nos guiar por uma semana, depois ficamos vindo na igreja, mas passamos um mês sem o Espírito Santo nos guiar, depois Ele nos guia por mais um mês e nós ficamos uns 2 meses sem deixar Ele nos guiar. Mas o que eu quero despertar você a partir de agora é sobre a importância de deixarmos o Espírito Santo nos guiar em todo e qualquer caminho. Porque aqui está dizendo abertamente: o Espírito de Deus os guiava de dia e de noite. Eu vou fazer aqui, trazer o contexto até onde nós chegamos aqui a ler, e você vai ver como isso tem tudo a ver conosco. E depois nós vamos entrar mais profundo sobre a aplicação de como sermos guiados pelo Espírito Santo. Meu irmão, aqui Israel estava preso há 400 anos no Egito,
não é 400 dias, eram 400 anos. Eles passaram cerca de várias centenas, algumas centenas de gerações sendo escravos no Egito. Quando você começa a conhecer a Bíblia, você descobre que o Egito, no contexto de Êxodo até Deuteronômio, o Egito era sinônimo de escravidão, sinônimo de domínio do mundo e domínio de Satanás. Então, espiritualmente, o povo de Deus estava escravo e estava preso nas mãos do diabo. Então se levanta um libertador na vida deles, chamado Moisés. Esse libertador começa a ser a voz de Deus no meio dos homens, e ele começa a receber a direção de Deus para que eles saíssem do Egito e caminhassem rumo à nova terra que Deus tinha para eles, que era a nova Canaã. Eles então atravessam o Mar Vermelho e continuam firmes na sua caminhada. E o Senhor lhes diz: olha, eu vou diante de vocês de dia, o sol aqui é muito quente porque é deserto, eu vou ser uma nuvem que vou tampar o sol para ele não escaldar vocês, e vocês vão seguir essa nuvem. De noite é muito frio, porque no deserto a areia não puxa, não absorve o calor, ou melhor, ela não retém, né? Ela absorve. Então com isso, chega o final da tarde, a areia estava fria, aquele ambiente extremamente gelado. Então, para que eles não morressem congelados, o Senhor foi diante deles numa coluna de fogo. E assim o Senhor os guiava de dia e de noite na caminhada deles para a nova Canaã. E só te relembrando que, enquanto eles se deixavam ser guiados, eles estavam indo em sucesso. Quando eles pararam de deixar-se ser guiado pelo Senhor, eles entraram em fracasso. Então vou repetir porque isso é importante. Enquanto eles eram guiados, eles estavam em sucesso. Quando eles paravam de ser guiados, por causa que eles se recusavam a ser guiados, então eles fracassavam. Agora veja como nós temos tudo a ver com isso. Nós todos, a maioria que estão aqui, não todos, mas a maioria, estávamos presos no Egito espiritual. Eu, por exemplo, fiquei preso no Egito por 23 anos, preso nas bebidas, preso no vandalismo, preso nas baladas, preso em um monte de coisa nojenta, escravo, preso. Levantou-se um Moisés na minha vida, um japonesinho, pregou a palavra para mim, e através dele eu me converti. E todos vocês estão aqui porque um dia alguém foi Moisés na sua vida. Sabia disso? Pastor, eu nasci no berço evangélico. Pois bem, alguém foi Moisés na vida do seu pai ou na vida dos seus avós, e isso se estendeu a você. Mas todos nós estamos aqui porque um dia alguém foi Moisés na nossa vida. A Bianca batizou aqui a amiga dela de escola. A Bianca foi Moisés na vida dessa moça. Agora abre-se parênteses, que eu quero falar algo e depois continuar. Nós estamos aqui porque alguém foi Moisés na nossa vida, nos libertou do Egito. Agora nós temos que ser Moisés na vida das pessoas. Entende o mistério? Nós temos que ser Moisés na vida das pessoas, tirá-las do Egito, do mundo. Israel atravessou o Mar Vermelho. Aquele Mar Vermelho, diz 1 Coríntios capítulo 10, disse Paulo: porque todos aqueles que atravessaram o Mar Vermelho foram batizados. Aquilo era uma forma de expressão. O batismo, a travessia do Mar Vermelho, no Antigo Testamento foi uma tipologia de batismo. Aqui a maioria de nós já nos batizamos. Está vendo como tudo isso tem a ver conosco? Eles estavam indo rumo à Nova Canaã. Nós estamos indo rumo à Nova Jerusalém. Isso quer dizer que, assim como eles, para chegarem na Nova Canaã, eles tinham que ser guiados pelo Espírito de Deus, nós, para chegarmos na Nova Jerusalém, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus da mesma forma. Agora, qual é a diferença? Está unicamente a diferença entre o antigo e nós aqui no novo.
A diferença está unicamente em você se deixar ser guiado pelo Espírito Santo, de dia e de noite. Agora, como é, ou melhor, quais são os caminhos pelo qual o Espírito Santo pode nos guiar? Porque aqui, a princípio, o Espírito Santo estava guiando eles para a Nova Canaã. O Espírito Santo, a princípio, o principal guia que ele vai nos direcionar, para nos guiar, é rumo ao caminho celestial, rumo à nossa nova vida que nós teremos eternamente. Mas não é só sobre isso, porque o Espírito Santo, ele conhece todos os caminhos. Diga, todos os caminhos. Ele conhece todos. Você vai ver aqui algo tremendo que eu vibrei quando Deus me revelou isso. O Espírito Santo conhece absolutamente todos os caminhos. E Ele quer nos guiar por todos esses caminhos. Se nós perguntássemos aqui para cada um de vocês, o que é ser guiado pelo Espírito Santo, quais são os caminhos que o Espírito Santo nos guia, aí você ia dizer um monte de caminhos. Olha, Ele nos guia por isso, Ele nos guia pela verdade, o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade, o Espírito Santo vai nos guiar em todo amor. Sim, são várias coisas. Mas eu separei pelo Espírito Santo, nessa noite, 3 caminhos pelos quais o Espírito Santo quer nos guiar. 3 caminhos entre tantos. Nessa noite o Espírito Santo quer falar de 3. Eu vou te mostrar os caminhos pelo qual o Espírito Santo pode nos guiar e quer nos guiar, e depois vou te explicar como fazer para aceitar ser guiado por Ele em todos esses caminhos. Então, primeiro, o Espírito Santo, se você deixar, Ele vai te guiar por todo o caminho de sucesso. Se você deixar o Espírito Santo te guiar, Ele não vai te levar por um outro caminho que não seja sucesso. Ele vai te levar pelo caminho do sucesso sentimental. Sabe o que é ter sucesso sentimental? Ter uma esposa que seja só sua, ter um esposo que seja só seu, porque nos dias de hoje virou uma bagunça só. Dentro das igrejas mesmo, tem mulher que não tem marido próprio e tem esposo, homem que não tem esposa própria. Então Ele vai te guiar pelo caminho do sucesso sentimental, Ele vai te guiar pelo caminho do sucesso familiar, você vai ter filhos maravilhosos. Ele vai te guiar pelo caminho do sucesso financeiro, você vai ser cabeça e não vai ser cauda. Ele vai te guiar pelo caminho do sucesso ministerial. Se você for ser um pastor, você vai ser uma bênção. Se você for levita, você vai ser uma bênção. Se você for ser um presbítero, você vai ser uma bênção. Qualquer ministério, Ele vai te levar, Ele vai te guiar por esse sucesso ministerial. Ele vai te guiar por absolutamente todos os caminhos do sucesso. Para você entender melhor ainda, eu separei aqui uma ilustração fantástica. Eu vibrei com essa ilustração aqui, eu vou te passar ela. Meu irmão, Deus tem muito interesse de que a gente entenda o máximo possível das coisas espirituais. Só que como nós somos presos a um plano físico ainda, nós temos muitas dificuldades de entendermos o que é espiritual. A tal ponto que Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 12, ele diz: conheço um homem que se no corpo ou fora do corpo não sei, só sei que esse homem foi arrebatado e viu coisas que não dá nem para falar. Paulo estava dizendo da dificuldade de explicar no físico o que ele viu no espiritual. Mas como Deus tem interesse de que a gente entenda as coisas espirituais, Deus então criou as parábolas, as comparações, para que a gente possa olhar algo físico e, olhando aquele que é físico, entender o que é espiritual. Por isso que a Bíblia está cheia de parábolas. Jesus diz que nós somos que nem ovelha, temos que ser mansos, meigos que nem ovelha. Jesus diz que nós somos que nem árvore, se não der fruto vai ser cortada e jogada no inferno. Jesus diz que nós temos que ser como uma boa casa, arrumada, ornamentada, para a habitação do Espírito Santo. Jesus diz que nós temos que ser trigo e não joio, que nós temos que ser a boa semente, e assim por diante. Por isso que a Bíblia está cheia de parábolas. Jesus diz que nós somos que nem ovelha, temos que ser mansos, meigos que nem ovelha. Jesus diz que nós somos que nem árvore, se não der fruto vai ser cortada e jogada no inferno. Jesus diz que nós temos que ser como uma boa casa, arrumada, ornamentada, para a habitação do Espírito Santo. Jesus diz que nós temos que ser trigo e não joio, que nós temos que ser a boa semente, e assim por diante.
Só comparações, para que possamos pegar o que é físico e interpretar o que é espiritual. Então, eu vou te explicar algo sobre guia, para você entender melhor sobre ser guiado no caminho do sucesso. Eu vou te explicar com algo que aconteceu comigo. Estou falando sobre uma parábola. Eu vou contar algo físico que aconteceu comigo, para você entender o lado espiritual. Todo mês de dezembro eu tiro férias, e eu gosto muito de praia. Gosto muito, tem uma sunga branca que é fora de série. Pode assoviar que o negócio é quente. Esses dias eu fui numa praia, tirei a camiseta, ajuntou 3 meninas e começou a tirar. Eu fiquei meio constrangido, mas tirei elas, põe. Aí um dia eu fui tirar umas férias numa praia em Ubatuba. Escute, por favor. Agora voltando a falar sério. Eu fui tirar umas férias em Ubatuba, só que quem estava conosco não conhecia nada de Ubatuba. Então, nós nos concentramos apenas em um pedacinho da praia, não conseguimos ir em nada mais distante e conhecer nenhum outro lugar. Por quê? Porque a gente não sabia por onde ir. O máximo que nós fizemos depois foi pegar uma linha reta e saímos lá no centro da cidade, fomos num pier e lá filmaram, tiraram foto, foi isso. Não desfrutamos mais nada daquele lugar. Só que numa outra oportunidade, nós fomos a Florianópolis. E lá a gente foi num passeio de navio, de barco, perdão. Fomos num passeio e dessa vez tinha um guia. E olha o mistério. O guia, ele foi nos levando e falou, olha, aqui é a ilha tal. Nós fomos em várias ilhas. Essa é a ilha tal, aqui aconteceu isso, aqui essa ilha existe desde tal, e não sei o quê. E ele foi levando-nos aos melhores lugares, guiando-nos aos melhores lugares. Ele não nos levou em lugares que fôssemos perder tempo. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Ele foi nos guiando nos melhores lugares. Então nós desfrutamos o máximo possível daquele passeio. Lá em Ubatuba, não desfrutamos o máximo possível do passeio, desfrutamos só 30% dele. Mas em Floripa, desfrutamos 100% do passeio dentro do que tínhamos condição. Pastor, o que isso tem a ver? Vamos levar para o lado espiritual? Meu irmão, o Espírito Santo é quem vai nos guiar pelos melhores lugares que nós podemos passar na nossa vida. O Espírito Santo é quem vai nos levar por lugares onde você vai poder desfrutar do melhor. O Espírito Santo é o guia, que ele vai te levar pelo sucesso. Ele vai dizer, vamos por aqui, não vamos virar à direita não, que aqui não tem sucesso nenhum. Continua me seguindo, que eu sei o caminho do sucesso que você está precisando. Continua me seguindo, que eu sei o caminho do sucesso para onde você está indo. E aí você vai seguindo esse guia, que sabe os melhores lugares para te levar, que sabe os melhores planos para você viver, que sabe as melhores situações que você vai viver. E nessa caminhada, você vai ver sucesso. Então, em primeiro lugar, se você deixar, o Espírito Santo te leva por sucesso. Não precisa perguntar para saber que aqui nessa noite tem pessoas aqui da igreja, tem pessoas que vieram nos visitar e que estão vivendo frustrações, derrotas e amarguras da vida. Tem pessoas que são da igreja e tem pessoas que vieram nos visitar que estão com a vida assim. Derrotas, frustrações e amarguras. Mas eu tenho algo muito bom para te dizer. Se você deixar o Espírito Santo te guiar, ele vai dar uma reviravolta na sua vida e ele vai te mostrar aonde está o sucesso. Ele vai te guiar de dia e de noite. De dia e de noite. Meu irmão, eu era um camarada frustrado. Quando eu fiquei cego, eu fiquei abalado. Pensei tantas vezes em tirar minha vida. Quando eu fiquei cego há 14 anos atrás, eu estava determinado. Eu não quero mais saber disso, eu não quero mais saber de nada. Eu vou ficar dentro de casa vegetando até que eu morra, porque eu estou envergonhado. Eu não vou andar na rua, as pessoas vão ficar me olhando, ao ceguinho. Derrota. Meu irmão, os meses que eu comecei na cegueira, os meses do início da minha cegueira, foram amargosos demais. Muito amargosos. Quando eu aceitei Jesus, o Espírito Santo começou de cara, foi algo impressionante. Já começou a me conduzir em sucesso.
Em uma semana de conversão, digo diante de Deus, eu já comecei a desfrutar do caminho do sucesso, da paz interior que eu nunca tinha vivido, da tranquilidade, da paz de espírito que eu nunca tinha vivido. E dali ele só foi me conduzindo em sucesso, sucesso, sucesso. Segundo caminho, se você deixar, o Espírito Santo vai te guiar por lugares perigosos que você precisa passar, mas que você jamais iria sozinho. Se você deixar, o Espírito Santo vai te guiar por lugares perigosos que você precisa passar, mas que você jamais iria sozinho. Ele vai te guiar por decisões importantíssimas que, se não for direcionada por Ele, você não tomaria. Ele vai te levar a passar por circunstâncias delicadíssimas, bem no estreito, que se você fosse sem Ele, você não teria coragem de ir sem Ele. Situações onde você vai ter que andar numa linha bem estreita. Se passar for mais para a direita ou for mais para a esquerda, você poderá ser funilado pelo diabo. Mas aí o Espírito Santo na sua frente, te guiando, ele faz você passar por aquilo. Ele faz você tomar aquelas decisões mais delicadas. Ele faz você decidir por atitudes mais delicadas, complexas e difíceis, porque ele vai te encorajando e vai te levando. Eu vou te dar um outro exemplo simples, para você entender que ele nos levaria por lugares que nós jamais, ele vai nos levar por lugares que jamais iríamos sozinhos. Quando eu mudei para Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, por favor não confunda, Campo Grande é a capital do Mato Grosso do Sul, Cuiabá é a capital de Mato Grosso, e eu fui para Campo Grande, e com 12 anos eu me marginalizei, entrei na vida marginal, fiquei nela até uns 22 anos de idade, e eu conheci um mundo muito violento das gangues em Campo Grande. Campo Grande é uma capital que ela não está entre as capitais mais violentas do Brasil, em termo per capita, mas, no entanto, lá tem alguns bairros dominados por muitas gangues, e não é só por causa de dinheiro, por causa de drogas. Eles lutam por causa de território, lutam para dominar a escola, dominar a danceteria e muitas outras coisas. Escute, por favor. E eu cresci nesse mundo, e eu sabia muito bem que sabia e sei que tem bairros em Campo Grande que nem a polícia entra. Bairros onde aqueles que não são evangélicos são pressionados pelos vândalos, do tipo assim, olha, se alguém do lado de lá da rua, que é outro bairro, passar para o lado de cá, a gente mata. E eles matam mesmo. Eles só não mexem com os crentes, né? Graças a Deus, com os cristãos eles não mexem. Campo Grande, minha capital lá, Mato Grosso do Sul, para você ter uma ideia, ela é 40% evangélica. De cada 10 pessoas lá, graças a Deus, 4 são evangélicos. Então, eles respeitam bastante os evangélicos. Escute, eu estou falando sobre Deus te levar por lugares que você não iria sozinho. Um dia eu estava orando na nossa igreja, chegou um jovem para mim e falou, pastor, estou com um problema sério, o senhor sabe que eu sou primo de um dos principais chefes de gangue aqui do bairro vizinho, sabe? Eu falei, sei. Pastor, é o seguinte, ele presenciou esse final de semana o assassinato de um rapaz da turma dele. E o pessoal quer queimar arquivo, ou seja, como ele é prova ocular que ele viu matar um amigo dele, o pessoal quer matar ele para ele não testemunhar a favor disso. Pastor, a casa dele está cercada da gangue rival. Eles estão acampados lá já há mais de 24 horas. Só que eles não sabem que o meu primo está escondido lá dentro. Porque se eles souberem, eles vão invadir a casa e lá eles matam todo mundo mesmo. Se eles invadirem a casa, ele mata a mãe, mata a pai. Pastor, o meu primo precisa aceitar Jesus, este é o melhor momento. Vamos lá. Na hora que ele falou isso, na mesma hora eu fui impulsionado pela força do Espírito Santo, falei, vamos. E lógico, como eu estou te dizendo, o Espírito Santo vai diante de nós e vai nos guiar por caminhos que nós jamais iríamos sozinhos. E ali, meu irmão, eu cheio de uma intrepidez, fui com aquele jovem, eu sabia muito bem que aquele lugar era um lugar difícil, um lugar de muitos confrontos de 2 bairros rivais, e que ninguém poderia entrar na onde eu fui entrar com aquele rapaz, se não fosse guiado pelo Espírito Santo. Passamos no meio dos rapazes, o rapaz que estava comigo falou, pastor, eles estão mais ou menos uns 25, 30, usando droga, bebendo.
acampada, que nós passamos no meio dos rapazes, eles pareciam que não nos viram. Entramos dentro da casa, sentamos na sala com tudo fechadinho, cortina, tudo, e eu evangelizei esse líder daquela gangue que os caras queriam matar os rivais. E nós lá dentro e os caras lá fora querendo pegar eles, e não sabia que o rapaz que eles queriam estava lá dentro. Preguei Jesus para o rapaz, profetizei para ele, falei: amanhã você sai daqui pela manhã, Deus vai dispersar essa gangue aí, você vai sair daqui amanhã cedo, você vai mudar para o estado vizinho, você vai procurar a igreja evangélica lá, você vai se converter e tal, Deus tem uma nova vida para você. Ele aceitou tudo. Quando passou 40 dias, quando foi pela manhã no outro dia, as gangues já tinham ido embora, um carro parou lá, pegou ele rapidamente, levou ele para a rodoviária, ele foi embora. 40 dias depois ele me escreve uma carta, e na carta ele abre a carta dizendo assim: querido pastor Jorge, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Estou lhe escrevendo para dizer que aceitei os seus conselhos. Procurei uma igreja evangélica aqui próxima, e estou frequentando, ela é da Assembleia de Deus, estou fazendo parte da mocidade, estou vivendo uma nova vida. Não quero mais ser aquele rapaz vândalo que eu já fui outrora. Até pessoas ele já tinha matado. O Senhor me guiou naquele caminho, porque Deus, meu irmão, quando Ele guiar você por um caminho que você jamais iria sozinho, é porque Ele está vendo aquilo que você não vê. Lá, os vizinhos assustados só viam um monte de vândalos, doido, com sangue nos olhos para matar alguém, mas o Senhor estava vendo que além daqueles vândalos, além daquelas gangues, tinha um rapaz que ia aceitá-lo. Então, de hoje em diante, quando você se deparar com uma situação e você entender que a situação é difícil, mas você vai ter que passar por aquilo, você simplesmente diga: Espírito Santo, vai na minha frente, então eu irei. Lembra de Moisés? Deus chegou para Moisés e falou: levanta o acampamento e passa até a outra região, até a outra cidade. Aí Moisés disse: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Eu conheço essa região, eu sei que isso é perigoso, eu sei que aqui tem gente com sangue nos olhos, querendo destruir todos os povos que passam por aqui. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. E pode ter certeza, que para mim está trazendo uma palavra dessa, é porque dentro de mais alguns dias, a maioria dos que estão aqui, vão se deparar com situações dificílimas, aonde você vai ter que passar. E aí então você lembre dessa palavra e diga: Espírito Santo, se o Senhor for na minha frente, eu vou atrás e vou passar. Eu vou passar por esse estreito, por esse momento, eu vou te seguir. Terceiro lugar, o Espírito Santo, se você deixar, Ele vai te guiar por todos os assuntos pertinentes ao coração do homem. Eu vou repetir que aqui tem algo fantástico, que eu vibrei quando Deus me revelou. Se nós deixarmos o Espírito Santo nos guiar, Ele vai te dar os caminhos de qualquer coração que você pedir. Ele sabe qual é o caminho para um filho conquistar o coração duro de um pai. Ele sabe qual é o caminho para um pai conquistar o coração de um filho. Ele sabe qual é o caminho de uma pessoa que está inimizada com outra. Qual é o caminho que aquela pessoa que quer fazer as pazes tem que tomar para alcançar o coração do outro. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E a Bíblia diz que só Deus conhece o coração do homem. Se Deus é o único que conhece o coração de todos nós aqui, Ele sabe que cada um dos corações que estão aqui tem um caminho para ser percorrido, para que esse coração seja alcançado. Ele sabe qual é o caminho que você tem que fazer para alcançar o coração daquele vizinho que ainda não aceitou Jesus.
O Espírito Santo sabe qual é o caminho que você tem que seguir para alcançar o coração daquele primo, daquela prima sua que vive nas baladas, que você ama ele, ama ela, mas ele vive nas baladas e você ainda não conseguiu convencê-los ao Evangelho. O Senhor sabe por onde você deve ir. Sabe o que você tem que fazer? Espírito Santo, o Senhor sabe o caminho para me alcançar o coração do meu cunhado e trazê-lo para ti. Espírito Santo, o Senhor sabe qual é o caminho para me alcançar o coração desses rapazes que estudam comigo na mesma sala da escola, da faculdade. O Senhor sabe qual é o caminho para alcançar qualquer coração desses. Então me revela o caminho, Espírito Santo. Vai diante de mim. Eu vou te seguir, eu vou chegar nesses corações. A Bíblia diz que o anjo veio para dizer para Isabel que ela teria um filho, chamaria-se João Batista. E o anjo disse: olha, vai diante do João Batista o Espírito do Senhor, e ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sabe o que ele estava dizendo? Diante do Espírito, diante de João Batista, na frente, o Espírito Santo vai guiá-lo. E o Espírito Santo vai pegar pais que estão inimizados com os filhos e vai dar o coração, o caminho para que haja paz entre esses corações, e vai converter o coração dos pais aos filhos, e vai converter o coração dos filhos aos pais. Ele sabe todos os caminhos. Ele sabe os caminhos do seu próprio coração, do seu. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então sabe o que você tem que fazer? Senhor, eu quero tomar essa decisão, mas Espírito Santo, não me deixe ser enganado pelo meu próprio coração. Me mostra o caminho, se eu estou no caminho certo. Me mostra o caminho, se é esse o caminho. Me guia, Senhor. Agora pode acontecer de ter alguma pessoa que tem um coração tão duro, tão fechado, que Deus pode dizer para você: olha, esse daí tem um coração tão ruim, tão fechado, que só eu vou poder chegar lá algum momento. Então você somente ore por ele. O máximo que você vai poder fazer é orar. Você não vai ter como entrar lá. Só eu vou poder fazer isso. Mas esses são algumas exceções. Essa não é a regra. A regra, em 90% dos casos, sabe qual é? Ele sabe o caminho para você conquistar qualquer coração. Até o coração da sogra. Ele sabe o caminho para você conquistar. Pastor, o senhor está falando isso? Ele sabe até o caminho no âmbito sentimental, sabe? Às vezes o rapaz está apaixonado por uma moça. Você está percebendo que a menina está gostando, de repente está faltando você se aproximar mais. Você pode dizer: Espírito Santo, o Senhor sabe qual é o caminho que eu vou fazer para conquistar o coração dessa moça. Espírito Santo, o Senhor sabe qual é o caminho que eu tenho que fazer para conquistar o coração desse rapaz. Seja para o âmbito sentimental, seja para o âmbito de amizade, seja para o âmbito de conversão, o Espírito Santo sabe todos os caminhos de todos os corações. Esses dias eu ia ficar hospedado na casa de uma pessoa, e quando eu comentei: olha, daqui eu estou indo para tal lugar, as pessoas começaram a falar assim: ih, pastor, dobra atenção, hein? Que esse rapaz para onde o senhor vai é um cara chato, mal criado. Ele é um rapaz que mexe nas coisas. Fecha bem tua mala, senão ele entra lá e mexe. Esse rapaz, quando tem evento da região, ele cria tantos problemas. Confesso aos irmãos que eu fiquei meio assim: ai, onde eu vou me meter? Só que quando eu estava indo para a casa desse rapaz, eu já tinha essa revelação da palavra que eu estou passando para vocês. Aí eu comecei a falar assim: Senhor, me deram um monte de informações ruins sobre esse rapaz. Informações que fariam com que eu chegasse lá e tivesse um comportamento ruim com ele. Fosse fechado, reservado. Mas o Senhor conhece o caminho do coração desse rapaz. O Senhor conhece qual é o caminho que eu posso fazer para conquistar o coração dele. Para que ele conviva bem comigo, para que ele não seja comigo aquilo que as pessoas estão falando que ele é com todo mundo. Queridos, e aí o Espírito Santo falou assim para mim: eu vou te dizer qual é o caminho. Trate ele com respeito e com amor, que os outros não têm tratado.
e você vai ter o coração dele a seu favor. Cheguei lá, tratei ele com respeito, que os outros não tratavam, porque já iam com reservas e já iam meio que, não se mete comigo não, fica na tua, que é melhor. E tratei ele com amor que os outros não tratavam. Ganhei o rapaz. Às vezes a gente fica assim, meu irmão é difícil de conviver, minha mãe é difícil de conviver, mas Deus tem um caminho para você ganhar o coração dele e ele ficar fácil de se conviver. Deus tem. Se você pedir, ele te revela, ele te guia. Agora tem um caminho que o Espírito Santo não vai nos guiar. Ele não vai nos guiar pelo caminho que vai nos fazer perder tempo. O Espírito Santo nunca vai nos levar por caminhos que vá fazer o cristão perder tempo. Porque o próprio Espírito Santo deixou registrado em Tessalonicenses 5, ou melhor, Efésios 5, que nós temos que remir o tempo. Vou te dar um exemplo. Às vezes, o cristão passa horas, sentado na frente de uma televisão, assistindo um monte de programas maldosos, assistindo um programa atrás do outro, um monte de coisas que não edificam, navegando na internet num monte de coisas que não edificam. Pode saber de uma coisa, não é o Espírito Santo que está te levando por esse caminho. Ele nunca vai nos levar para perder tempo. Vamos voltar ao exemplo aqui do guia turístico, para você entender. Vamos supor que você tem 2 horas de um passeio num grande centro de uma cidade turística. Aí o seu guia turístico, ele diz para você, olha, vamos por essa rua. Aí alguém fala, vamos virar aqui, parece que aqui é legal. Não, aqui não é legal, não tem nada de bom, vai nos fazer perder tempo. E eu tenho 2 horas para mostrar para vocês o melhor que tem nesse lugar. Então, não, e aquela outra rua ali, parece que é legal, ela é ampla. Não, aquilo lá também não tem nada bom, aquilo lá não tem nada para a gente desfrutar. Deixa que eu sei o caminho, eu vou levar vocês para vocês conhecerem os melhores pontos deste lugar. Agora traz para o lado espiritual. A mesma coisa é o Espírito Santo. O Espírito Santo sabe que ele tem alguns anos para nos fazer chegar na cidade, no local prometido, nos fazer chegar em Deus aonde nós precisamos. Ele tem alguns anos, então ele não quer que a gente perca tempo. Então às vezes a gente teima e quer ir por lugares aonde não edifica, quer participar de conversas aonde está tendo escarnecimento, ou quer participar, assistir algumas coisas que não edificam. Não é o Espírito Santo que está te guiando nisso. Uns dias atrás eu estava na casa de uma pessoa e entrou a hora do programa do CQC. E naquele dia o CQC estava com um demônio no corpo. Porque naquele dia eles tiraram para zombar dos cristãos. Eles passaram o programa inteiro. Está amarrado isso. Olha, você para vir aqui você vai ter que dar um dinheiro, porque aqui no nosso programa é que nem a igreja tal, se não der dinheiro não participa. E começaram a escarnecer. Pânico, CQC, Big Brocha Brasil, que aquilo só serve para brochar mesmo, aquela porcaria nojenta. Um monte de programas que não trazem nenhuma edificação. O Espírito Santo, como seu guia, não vai te levar por esses caminhos. Quem te leva a assistir esse tipo de programa, quem te leva a ficar navegando na internet com um monte de besteira que não leva para lugar nenhum, é simplesmente a tua carnalidade. A carnalidade do homem, do ser humano, faz com que ele fique perdendo tempo em vez de fazer algo edificante. Agora que você aprendeu 3 fundamentais caminhos pelo qual o Espírito Santo quer nos guiar, agora que você aprendeu que tem um caminho pelo qual ele nunca vai nos levar, eu acho que ficou provado a importância que nós temos em deixar o Espírito Santo nos guiar. Quem aqui aprendeu realmente da importância que tem em você deixar o Espírito Santo te guiar? Diga amém. Amém.
Então, para você que falou amém, eu vou te explicar como é que nós vamos fazer para ser guiados pelo Espírito Santo. Porque várias coisas nós podemos levantar, mas eu quero resumi-las num ponto. O maior ponto para você ser guiado pelo Espírito Santo é o seguinte: existe uma máxima espiritual. Aquilo que você se enche, daquilo que você se enche, é o que te domina. O que te domina é o que te guia. O que você se enche é o que te domina, o que te domina é o que te guia. Se você quer ser guiado pelo Espírito Santo, você vai ter que se encher do Espírito Santo. Você se enchendo do Espírito Santo, ele vai te dominar, e aí ele te dominando, você vai ser guiado por ele. Uma pessoa que está cheia de drogas ou cheia de bebida, ela faz coisas que se ela tivesse são, ela jamais faria. Exemplo, quando nós íamos ir para uma danceteria, para uma balada, eu e a nossa turma toda, nós sabíamos que íamos encontrar gangues rivais e que íamos brigar com elas. E que talvez até teríamos que matar alguns. O que nós fazíamos então? Nós sabíamos que a gente não ia ter coragem de espancar nem matar ninguém. Então nós parávamos num bar, bebíamos muito, nos embriagávamos muito. Os que não bebiam usavam drogas e outros usavam drogas e bebiam. Então nós descíamos para a balada. E se nós andássemos 10 quadras do bar que nós bebemos, que nos drogamos, até a danceteria, seriam 10 quadras, que quem passasse na frente levava pancada, era assaltado. E quando nós chegávamos na danceteria, já estávamos preparados. Por quê? Porque nós estávamos cheios de algo maligno, que nos dominava e aquilo nos guiava. Quando se entrevista um estuprador, ele não foi assim, olha para mim, de uma hora para outra ele viu a menina e ele quis estrupar a menina. Não. Ele já saiu de casa cheio de pornografia. Ele estava cheio de pornografia na internet, na revista, nos vídeos. Então ele saiu de casa cheio de pornografia, dominado pela imoralidade. Então a imoralidade guiou ele, a tragédia guiou ele, a ponto que ele estuprou e matou. Ele é capaz de estuprar e de matar uma pessoa. Isso é para você entender que aquilo que você se enche é aquilo que vai te dominar, e é aquilo que vai te guiar. Eu vi um testemunho de Asaf Borba, aquele compositor gospel, compositor e cantor. E no comecinho da conversão do Asaf, ele tinha um hábito, mesmo no começo da conversão, ele se trancava no quarto e passava horas assistindo filmes imorais, vendo sites imorais. Mas aí ele começou a ser convencido pelo Espírito Santo que ele estava sendo guiado naquela servergonhice, ele estava sendo dominado pelaquela servergonhice, porque ele se enchia daquilo. Aí sabe o que ele começou a fazer? Ele continuou se trancando no quarto, trancando mesmo, mas agora não mais para ir ver pornografia. Escute, jovens, que eu sei que aqui tem alguns jovenzinhos que fazem isso. E não é por revelação não, isso tem, toda igreja tem. Jovens que às vezes se trancam e passam horas dentro do quarto em secreto, vendo imundícias na revista, no jornal, ou na TV, alguma coisa assim. Então Asaf Borba se trancava, e ele começou a passar horas, não mais vendo pornografia, mas ele passava horas lendo a Bíblia, orando e louvando a Deus. Até que ele se encheu tanto, que porque ele ficou cheio de Deus, ele passou a ser dominado por Deus, e ele começou a ser guiado por Deus. O que te enche te domina, o que te domina te guia. É uma máxima que não falha. E o que você está se alimentando, aquilo que você se alimenta no seu dia a dia, aquilo pelo qual você mais fica praticando no seu dia a dia, é o que vai estar te enchendo. Por exemplo, se você passa horas e horas na frente de um Facebook, mexendo com o Facebook, você está se alimentando de Facebook, você está se enchendo de Facebook, você vai ser dominado
por esse sistema de comunicação, você vai ser guiado a ficar cada vez mais fundo naquilo. Se você está se alimentando somente do que é natural, você trabalha de dia, estuda de noite, e no tempo que você tem vago, você corre para a televisão para assistir qualquer programa secular. Aí você se contenta de ir no seu PG no dia, você se contenta de vir no domingo, mas isso se torna pouco, porque nos outros eventos, nos outros dias, você está se alimentando de coisas naturais, você está se enchendo de coisas naturais, isso vai te dominando e vai te guiando somente naquilo que é natural. Aí a gente olha para a igreja e a gente percebe alguns irmãos que trabalham e estudam, mas são espirituais, e outros irmãos que trabalham e estudam, mas são carnais. Porque alguns trabalham e estudam, mas no seu tempo vago, quando ele tem as primeiras oportunidades que ele tem, ele vai ler a Bíblia, ele vai orar, ele vai ouvir um louvor. Quando ele está em casa, ele não vai ficar passando horas vendo porcaria na TV, ele vai fazer algo que edifica. Então isso enche ele, mesmo que em pouco tempo, mas enche, porque Deus vê que há uma sede nele. Por isso que é possível você pegar dois cristãos que tem um tipo de vida em termos de trabalho e estudo similar, e você vê que um é espiritual e o outro é carnal, porque um se alimenta de coisas espirituais, paralelo ao seu trabalho, ao seu estudo. Outro só se alimenta de coisas naturais quando está paralelo ao seu trabalho, ao seu estudo. Essa é a grande verdade. Sabe, irmão, uma coisa que eu aprendi na minha vida, eu quero compartilhar com vocês. A gente vê muitas pessoas dizendo: olha, eu estou trabalhando tanto, eu estou estudando tanto, que eu quase não tenho tempo, nem sequer para orar e nem para meditar. E uma coisa que eu aprendi na minha vida cristã, é que quando você não tem tempo para orar e não tem tempo para meditar, é porque isso não é mais prioridade na sua vida. Porque tudo que é prioridade, nós damos um jeito de fazer. Eu vou repetir. Tudo que é prioridade para nós, nós damos um jeito de fazer. Se namorar é prioridade, o camarada pode estar cheio de trabalhos, mas ele arruma um tempo para namorar, porque é prioridade. Se passear é prioridade na vida de uma adolescente, ela pode estar cheia de estudo, mas ela faz algo e ela arruma um tempo para passear, porque é prioridade. Agora, quando nós não praticamos Mateus capítulo 6, verso 33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós não buscamos a Deus acima de todas as coisas em primeiro lugar, então e não é prioridade para nós, aí a gente fica se escondendo atrás de que estou trabalhando demais e estou estudando demais. Mas a verdade não é essa, a verdade é que falta prioridade. Falta prioridade. E eu vou te fazer algumas perguntas aqui que eu quero passar para a última parte. Mas primeiro eu quero fazer umas perguntas. Responda aí na tua mente, por favor. Ler a Bíblia, sem ser nos dias de culto, sem ser no PG. Ler a Bíblia é prioridade na sua vida? Responde aqui, ó. Se você responder o que é, então eu tenho certeza que você arruma algum tempo no seu dia, mas você lê a Bíblia. Segunda pergunta: orar é prioridade na sua vida? Não estou falando orar somente nos cultos, estou falando orar, ter uma vida de oração. Se você falar assim, pastor, orar na minha vida é prioridade, então meus parabéns, eu tenho certeza que você tira muitos momentos de oração. Por quê? Porque você aprendeu o que é prioridade. E o que é prioridade, nós fazemos. Última parte. Agora que você aprendeu que aquilo que você se alimenta mais continuamente é o que te enche. O que te enche vai te dominar, e o que te domina é o que te guia. Ou seja, para ser guiado pelo Espírito Santo, você vai ter que ser cheio, se encher do Espírito Santo. Eu vou te dar, para terminar a mensagem, 3 fontes para você se encher do Espírito Santo. 3 fontes inesgotáveis, infalíveis,
Se você praticar essas 3, você vai estar cheio do Espírito Santo, você vai ser dominado por Ele, e Ele vai te guiar em todo sucesso, Ele vai te guiar em lugares que você jamais iria sozinho, e Ele vai te guiar a qualquer coração. 3, para você se encher do Espírito Santo. Primeiro, se encha da palavra de Deus. Diga, se encher da palavra de Deus. Isso aqui eu acho o máximo. Sabe o que é se encher da palavra? Se encher da palavra não é tão somente você ir no PG e participar de uma ministração, vir na quinta no culto de capacitação, e no domingo pelo culto, ou de manhã e à noite, ou de manhã ou só à noite. Não. Isso não é se encher da palavra. Sabe o que é se encher da palavra? Você sai para trabalhar. Você tem algumas horas entre o trabalho e a faculdade ou a escola que você vai. Naquelas horas, ou você vai ler a Bíblia, ou você vai ouvir uma mensagem, ou você vai ler um livro de um bom escritor evangélico. É tua folga, você não vai ter aula e não tem PG. Eu vou tirar meia hora para ler um livro, ou melhor, vou tirar meia hora para meditar na Bíblia, e vou ler o livro aqui que eu estou lendo por 1 hora, 1h30 que seja. Ou vou ouvir um DVD de mensagem, ou vou ouvir um CD de mensagem. Se encher da palavra de Deus é você estar nesse trânsito ruim de São Paulo, que se acontece algum probleminha, você fica 3, 4 horas preso dentro de um carro, literalmente. É você colocar um CD de mensagem de um bom pregador, e você ficar ali, bom, já que eu vou ter que ficar aqui algum tempinho, eu vou ficar me edificando, vou ficar me enchendo da palavra. Isso é se encher da palavra. Sabe como eu faço? Se você acha que isso é válido, assume isso também. Você percebe que a gente, quando levantamos pela manhã, a gente leva algum tempo para se arrumar, fazer higiene, né? Eu normalmente, por causa da minha deficiência, tenho que fazer algumas coisas meio lento. Eu levo ali uma meia hora para dizer, levantei, escovei o dente, me arrumei e tal. Sabe o que eu faço? Eu pego o meu celular, que ele tem um leitor de tela, ou seja, ele lê tudo que eu falo, ele fala tudo que eu faço aqui. Aí eu levanto, antes de pôr o pé no chão, eu coloco o fone no meu ouvido para não acordar minha esposa e já ligo uma mensagem. Aí eu vou escovar meu dente, estou escovando o dente e ouvindo a mensagem. Estou me arrumando e ouvindo a mensagem. Estou colocando tênis e ouvindo a mensagem. Mas eu não ouço assim, esporadicamente, eu ouço prestando atenção. Se eu percebo que a minha mente dá uma vagada, eu já volto ali aonde eu parei, o último momento que eu entendi, eu volto para não perder nada. Porque às vezes a gente começa a ouvir uma mensagem para nos encher da palavra, e sabe o que acontece? A mente vaga, a gente perde meia hora da mensagem e já não lembra mais nem o que estava ouvindo, porque você está ouvindo uma mensagem, mas deixou a mente vagar. Depois eu vou estar na hora do meu banho, acho que todo mundo aqui toma banho, né? Glória a Deus. Está na hora do banho, sabe o que eu faço? Lá vai meu celular de novo. Coloco mais uma pregação. Estou tomando banho ouvindo outra pregação. Às vezes eu vou fazer a barba, que nem eu fiz hoje. E aí eu levo uns 40 minutos, né? Vou tomar banho, fazer a barba. Eu estou lá ouvindo uma mensagem. Aí quando eu vou conversar com as pessoas, flui um bom conselho, flui uma boa sugestão, flui um bom direcionamento. Por quê? Porque aquilo que eu estou cheio me domina e me guia até para aconselhar, para direcionar e para mostrar para as pessoas um caminho bom para seguir. É isso. Se encher da palavra. Está em casa? Está com um tempinho? Em vez de assistir lá uma porcaria de uma novela que só contradiz a tua fé, porque a novela contradiz a fé cristã, porque faz apologia a ser vergonhice sexual, faz apologia ao adultério, faz apologia à rebeldia dos filhos, faz apologia ao roubo, contradiz a nossa fé, e o camarada está lá, a irmã está lá, nos dias que não tem culto, 1 hora e meia assistindo uma novela atrás da outra. Aí sabe o que você faz? Quer se encher da palavra? Tira a novela,
coloca um programa evangélico. Tira a novela, coloca um DVD. Às vezes você está com um casamento destruído, coloca lá um DVD que ensina sobre casal. Às vezes você está com o seu lar destruído, seus filhos todos numa vida errada, coloca um CD que fala sobre família. Aí você vai se enchendo de coisas boas. Aí você vai ouvindo uma mensagem que muda a tua vida. Você vai ouvindo, que nem o pastor Alessandro falou aqui de manhã, uma palavra, uma frase que você ouve, muda a tua vida. Na novela, você não vai ouvir nenhuma frase que muda a tua vida. Mas ouvindo mensagem num DVD, num CD, lendo um livro, lendo a Bíblia, você vai ouvir coisas, você vai ler coisas que vão mudar a tua vida. Se encha da palavra. Eu quero fazer um desafio para você. Eu gostaria que a partir de hoje, quero te desafiar. Não vou trocar o gostaria, vou desafiar você. Desafio você a se encher mais da palavra de Deus. Desafio você, para a próxima vez que a gente se vê, você de coração sincero, mulher, adolescente, jovem, homem, chegar para mim e falar assim: pastor, depois que eu trouxe aquela palavra, guiados pelo Espírito Santo, pastor, o que eu tenho ouvido de mensagem é uma coisa extraordinária. O que eu tenho lido da Bíblia é uma coisa espetacular. O que eu tenho lido de livros edificantes é uma coisa extraordinária. Você viu o pastor Alessandro falar de manhã, quem veio? Eu ouço por semana cerca de 10 horas de mensagem por dia. Já pensou? Sabe o que é isso? Se encher da palavra. Lembra que eu falei aqui de manhã que eu estava convivendo com uma criança que tinha um comportamento muito difícil, e quando Deus falou para mim que aquela criança era ruim assim por causa do fracasso dos pais na educação, imediatamente na hora que o Espírito Santo falou isso para mim, eu me lembrei do texto que Davi fracassou com seu filho Adonias. Porque eu estava cheio, estou cheio da palavra. Então eu assimilo umas coisas no que condiz com a palavra de Deus. Segundo, e penúltimo para terminar, se encha de oração. Ore bastante. Ore muito. Não estou falando de orar esporadicamente. Vamos almoçar, Senhor, abençoa. Levanta pela manhã, Senhor, guarda meu dia, eu entrego na tua mão. Não estou falando de orar só no PG, de orar só no culto. Estou falando de você se encher de oração. Se encher de oração. Vai sair de casa, ore. Vai sair para fechar um negócio, para resolver algo importante, ore. Se encha de oração. Você que ora em línguas, nós temos passado aqui já alguns anos ensinando a vocês a importância da oração em línguas. Ore bastante em línguas, você que ora em línguas. Eu tenho uma receita que é fantástica, você pode usar, que vale a pena. Eu gosto de ouvir mensagem orando em línguas. Quando a minha mente dá uma vagada ali, eu volto para onde até o último ponto que eu estava bem concentradinho, e continuo orando em línguas. Eu coloco a mensagem mais alta do que a minha voz, eu oro em línguas baixinho e fico ouvindo a mensagem. É extraordinário, porque a minha mente fica preso na mensagem e meu espírito ligado na oração, no Espírito Santo orando em línguas. É algo extraordinário para o crescimento espiritual. Mas enfim, se encha de oração. Ore muito. Minhas orações são repetitivas, pastor. Eu estava pregando numa igreja lá no norte, há 3 semanas atrás, e nós fomos numa vigília. Aí quando chegou na vigília, algumas pessoas oraram 10 minutos e acabou o assunto. Elas não tinham mais o que orar, então elas começaram a cantar. Nada de errado em cantar, mas aquela era a hora de orar, não era a hora para cantar. E sabe uma coisa interessante? É que o Espírito Santo falou para mim: meu filho, sabe por que eles já pararam de orar? Porque eles não têm mais assunto para falar comigo. Porque as pessoas oram pouco, por quê? Porque elas entendem que acabou o assunto. Quando você ora em línguas, isso não acontece. Porque quando você ora em línguas, você vai dando liberdade e você vai tendo muitas coisas para falar espiritualmente. Pode perceber. Aqui quem tem uma vida de exercício da oração em línguas, você, se deixar, você vai embora horas e horas orando em línguas. Porque é um vocábulo, é um linguajar espiritual que ele vai embora. Não te prende a questão assim de, já não tem mais o que falar. Terceiro e último. A igreja fica em pé, por favor. Fica em pé. Os levitas vêm, por favor.
A igreja olha para mim, eu estou terminando. Terceiro e último, para terminar a mensagem. Se você quer se encher do Espírito de Deus, para ser guiado por Ele, se encha de adoração a Deus. Adore muito a Deus. Louve muito a Deus. Ei, eu sei que talvez você vai achar engraçado. Eu sei. Mas eu vou falar uma verdade para você. Às vezes eu vou lá no banheiro e eu sei que eu vou demorar um pouquinho. Eu pego o meu celular, meu companheirinho, e aqui está uma pasta de músicas. Aí eu ligo uma música e fico louvando a Deus, ouvindo aquela... E estou lá no banheiro, estou ouvindo aquela música. O tempo que eu estou ali, eu estou ouvindo uma musiquinha. Estou me arrumando para ir para o culto, coloco lá um louvorzinho. Estou ouvindo aquele louvor e estou louvando. Aí aquela atmosfera vai enchendo da presença de Deus. Por causa do louvor. Meu amigo, escute. Em Efésios capítulo 5, Paulo escreve e diz o verso 18. Enchei-vos, não se embriague com vinho que tem dissolução forte, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aqui o verbo enchei-vos é imperativo. Se encha hoje, se encha amanhã, se encha depois da manhã. Porém, o verbo aqui está dizendo, enchei-vos, quer dizer que é você que se enche. É você que declara o tanto que você vai se encher. Eu estou pregando aqui para algumas dezenas de pessoas. Alguns aqui estão apenas ouvindo, achando legal, mas vão deixar entrar no ouvido e sair no outro. Já outros não, já outros a partir de hoje, eles receberam com tanto fervor no coração essa mensagem, que eles vão se encher mais da palavra, vão se encher mais de oração e vão se encher mais de adoração a Deus. Enchei-vos, é você que declara o tanto que você quer se encher. Aí no verso 18 ele diz para se encher, no 19 ele diz como. Enchei-vos do Espírito Santo. Aí o 19, salmodiando e cantando hinos espirituais, bendizendo ao Senhor, Criador de todas as coisas, salmodiando entre vós com hinos e cânticos espirituais. Aqui o Paulo diz, no 18, se encha. No 19 ele diz como? Adorando a Deus. Tem três coisas que te faz se encher de Deus. A palavra te enche de Deus, a oração te enche de Deus, e a adoração te enche de Deus. De hoje em diante, todo o tempo que você tiver, que você não estiver trabalhando, que você não estiver estudando, ou esteja orando, ou esteja meditando, ou esteja adorando, você vai estar sempre cheio do Espírito de Deus. E aí você vai ser dominado e guiado por Ele, de dia e de noite. As pessoas vão olhar e vão falar, como esse homem vive sucesso. Nossa, aquela impressionante, é apenas uma adolescente, mas ela só conta vitória. E aí as pessoas vão ter que entender que quem é guiado pelo Espírito Santo tem o maior guia de todos. Aleluia. Nós vamos cantar com um grupo de louvor agora. E enquanto você louva, você vai pensar em tudo que você ouviu. Você vai pensar em tudo que você ouviu. Você vai dizer para o Espírito Santo, Senhor, eu vou sair daqui hoje me enchendo. De hoje em diante eu vou me encher. De hoje em diante eu vou ser cheio mesmo. Vai falando para Ele aí onde você está. Ó Espírito Santo, me guia mesmo, me leva mesmo. O Senhor sabe os caminhos. Vai falando para Ele aonde você está. Senhor, me leva por todos os caminhos. Eu não quero só um caminho, eu quero todos os caminhos. 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 Vem me encher, Espírito Santo,
Guia-nos por todos os caminhos. Guia-nos por todos os caminhos. Guia-nos por todos os caminhos.